Então procure fontes sérias para o seu estudo. Cuidado com o sensacionalismo, cuidado com a coisa apressada, tá bom? Por quê? Porque quando a gente tem alguma coisa sensacionalista em relação à Bíblia, o estrago é muito grande. Que aí quem é cético, quem é ateu, tá vendo esses crentes, ó, é tudo assim, não sabem ler a Bíblia. E às vezes também eu estou fazendo essa live para jovens que estão estudando numa escola pública, especialmente na área de humanas, história, que estão ouvindo professores ridicularizarem a Bíblia e os estudos da Bíblia, como sendo coisa que só o progressista que sabe ler, e não é bem assim não. Os crentes conservadores, olha a lista que eu citei para vocês aqui, também sabem fazer ciência, sabem estudar a Bíblia de maneira séria, com artigo científico publicado, quem é acadêmico sabe o que é o currículo Lattes que a gente tem que alimentar. Então vou dar aqui agora para vocês algumas dicas para que você não caia em engodos da internet, em coisa errada, tá bom? Vamos lá? Só para interagir com eles aqui, tá certo? Eles estão gostando da live? Tá ficando claro aí? Então tá bom. Então vamos colocar aqui algumas dicas para você. Depois salve essa live e anote as dicas que eu dei. Primeira, desconfie de descobertas bombásticas sem fonte acadêmica. Se a manchete diz arqueólogos provam a Bíblia ou achado que muda tudo, mas que não cita revista científica, universidade ou arqueólogo reconhecido, pare e verifique, tá bom? Então, geralmente, periódicos sérios são Biblical Archaeology Review, Near Eastern Archaeology, Journal of Biblical Literature e outros mais que eu podia citar. Então, cuidado. Você sabe que o Stuart Mill dizia que a afirmação, quanto mais forte ela é, maior tem que ser a prova que ela apresenta, mais consubstancial tem que ser a prova. Concorda comigo? Se eu disser para vocês assim, olha, é provável que suco de laranja faça a pressão cair. É provável que suco de laranja faça a pressão cair. Tá, tudo bem. Agora, se eu falar com vocês assim, suco de laranja cura o câncer. Opa, peraí. Essa afirmação é forte demais. Então, isso tem que estar muito bem respaldado. Suco de laranja fazer pressão cair, isso pode ser a receita da minha avó, pode ser a medicina da minha avó. Suco de laranja curar câncer, peraí. É algo bombástico demais, tem que ser consubstanciado. Então, cuidado com os clickbaits, você entendeu? Descoberta inédita, põe por terra tudo, porque tem também aquele negócio, né? A arqueologia desmente a Bíblia. Eu também tenho esse outro lado aí. Eu lembro quando encontraram, por exemplo, o templo lá de Israel, gente, nossa, fugiu o nome aqui agora, perto de Jerusalém, encontraram um templo que existe, um templo pagão. Nossa, que coisa que deu branco. Está na ponta da língua, daqui a pouco eu lembro. Ele foi encontrado a 8 quilômetros do templo de Jerusalém. E a novidade é que muita gente pensava que na época da reforma do rei Josias e Ezequias, não havia mais nenhuma idolatria em Jerusalém. Porém, esse templo estava ali funcionando nas barbas do templo de Jerusalém, ou seja, tinha o templo de Jerusalém, 8 quilômetros depois tinha um templo pagão, funcionando ali a pleno vapor. Aí falaram assim, eu li isso em revistas do Brasil, descoberta arqueológica põe por terra verdade bíblica. A arqueologia desmente a Bíblia, tá certo? E não tinha nada de que a arqueologia desmente a Bíblia, gente. É só você ler o profeta Jeremias, que falava que o povo ainda estava envolto em grande idolatria. Por isso que Deus mandou os babilônios. Então a gente tem que cuidar com esse sensacionalismo, seja do lado dos críticos, seja do lado dos crentes. Segunda dica que eu dou para vocês. Verifique se foi publicado algo em periódico revisado por pares. Descobertas legítimas costumam ser publicadas em peer-reviewed journals antes de virar notícia, tá bom? Ou seja, muitas vezes as matérias sensacionalistas pulam etapas. O que é um jornal indexado? Se eu publicar um artigo, por exemplo, numa revista de uma igreja aí, a Folha Dominical, ou a Revista Adventista, qualquer uma dessas assim, é um artigo jornalístico. Mas para ser um artigo acadêmico, depois você pode entrar no meu currículo Lattes, você vai ver, é uma revista indexada, tem a Qualis A, a Qualis B, a Qualis C,
também. A Qualis A1, tem A2, A3, tem o peso da revista. E quando você manda o artigo, o editor primeiro ele lê, se ele aceitar, ele manda para 2 pareceristas, tirando o seu nome, da área, eles fazem observações, depois disso que o artigo é publicado. Então, tome cuidado com esse tipo de situação. Terceira dica que eu dou para você. Aliás, olha essa história aqui. Isso aqui é um caso que nos leva a ter realmente cautela. Esse achado arqueológico aconteceu no Parque de La Riche, pertinho de onde nós estamos escavando. Estão vendo que é um pedaço de cerâmica com umas inscrições aramaicas, onde você tem o nome do rei Dario da Pérsia. Olha que curioso. Esse pedaço de argila foi publicado, inclusive, nos jornais de Jerusalém. E, num primeiro momento, até endossado pelo Departamento de Antiguidades de Israel. Uma professora, porque 2 epigrafistas examinaram, falaram, poxa, que interessante, uma inscrição de Dario, do rei Dario da Pérsia, encontrada em Lachish. Só que uma professora estava em casa assistindo o jornal, quando ela viu o jornal, ela falou, não, fui eu que escrevi isso aí. Eu vou explicar para você o que aconteceu. Uma professora, especialista em língua persa e em língua aramaica antiga, ela estava com os alunos visitando Lachish, onde nós estamos escavando, e no parque ali. E aí ela pegou, e para exemplificar para os alunos como é que escrevia com letras antigas, ela mesma escreveu com um canivete ali no artefato e mostrou para os alunos. E a ideia dela era guardar no bolso e levar embora consigo. Só que o último aluno, displicentemente, acabou deixando em cima de algum lugar lá. Alguém que estava passando depois, passeando, achou aquilo ali, achou interessante, foi mostrar um achado arqueológico. A professora foi honesta, ela falou, fui eu que escrevi aquilo ali, por um acidente caiu num sítio arqueológico. Já pensou? E muita gente saiu falando, olha, encontraram, e era fake. Então temos que tomar cuidado com tudo mesmo. É lógico que, para publicar aquilo num artigo científico, eles saberiam depois, mais tarde, que aquilo ali seria falso, porque eles iriam levar a inscrição para o laboratório e ver se ela tinha pátina ou não. Eles iam fazer vários testes de datação dela. Mas aqui é um caso pitoresco que eu tenho para contar para vocês, para tomarmos cuidado sempre. Cuidado redobrado. É igual curva na estrada. Um outro achado também que aconteceu, que nos dá exemplo para tomar conta, e eu mesmo caí nisso aqui, estou contando para vocês algo que eu caí. Em 2011, teve um debate entre Bart Ehrman, que é esse que está de blusa branca por debaixo do paletó, e Daniel Wallace. O Daniel Wallace é um defensor da Bíblia, ele é presbiteriano, se eu não me engano, um grande teólogo, e ele é especialista em papirologia. E o Bart Ehrman é especialista em crítica textual. O Bart Ehrman é um ex-crente que se tornou agnóstico. E o Daniel Wallace é um crente fervoroso que defende a historicidade da Bíblia. E os dois foram debater lá na Universidade de North Carolina. E no debate, o Daniel Wallace também se traiu, porque ele viu umas fotografias que alguém tinha mostrado para ele de um novo manuscrito recém-encontrado do Evangelho de Marcos. E a argumentação do Bart Ehrman era que nós não temos nenhum texto legítimo do Novo Testamento do primeiro século. E a tese dele é que o Novo Testamento foi alterado. Aí o Daniel Wallace falou assim, não, nós temos uma cópia do Evangelho de Marcos datada entre o ano 60 e o ano 80. Quando ele falou aquilo, todo mundo calou a boca, porque ele é um scholar de respeito, e ele deu um checkmate no Bart Ehrman. O Bart Ehrman falou assim, mas eu não vi nenhuma publicação dessa cópia de Marcos datada do primeiro século. Ele falou, mas em breve você verá. Porque eu vi as fotografias, eu examinei, por questão de contrato, eu não posso falar o nome do dono do manuscrito, onde ele conseguiu, mas em breve eu vou avisar. Mas ele se antecipou no entusiasmo ali no debate e falou, é do primeiro século. O Bart Ehrman calou, ficou aquela situação ali, porque realmente, se você mostrasse aquilo ali, acabou para o Bart Ehrman. Só que eu mesmo, depois de ter assistido o debate, eu fiquei tão empolgado que eu falei em sala de aula sobre isso, só que depois foram ver que, na verdade,
aquele manuscrito que foi publicado em 2015, se não me engano, ou 2018, melhor dizendo, ele não é do primeiro século. É o P-137, papiro 137 do Evangelho de Marcos, foi publicado em 2018, mas ele data, na verdade, do ano 150 a 250 depois de Cristo. É um antigo fragmento do Evangelho de Marcos, mas ele não é do primeiro século. Vocês viram que até os acadêmicos podem se trair e... Eu coloquei algo sobre esse papiro no Enciclopédia Histórica, porque na época eu fiquei empolgado, mas eu tomei o cuidado de... Falei, espera um pouquinho a publicação. E depois eu coloquei uma nota, ainda bem que deu tempo da editora corrigir isso, porque senão eu ia imprimir uma leva de livros com erro. Coloquei, olha, alguns dizem que é do primeiro século, mas outros afirmam que é do segundo. Eu tomei esse cuidado, né?